A estrutura etária da população brasileira, esse é o tema da nossa aula de hoje. Então vem comigo. Quando a gente fala em estrutura etária da população brasileira, nós estamos falando dessa distribuição aqui. É a distribuição da chamada pirâmide etária, que vocês viram em aulas anteriores. A pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que distribui a população por idade, desde os mais jovens na base até os mais velhos no topo, e a divisão entre homens e mulheres, de um lado as mulheres, de outro lado os homens, nessa divisão da pirâmide. Pois bem, essa pirâmide nos traz alguns dados muito importantes. Essa aqui é a pirâmide brasileira de 2010. Que foi o nosso último censo demográfico. Nosso próximo censo acontece em 2021. Aí, com o censo demográfico, nós poderemos ver qual é a condição que está a nossa população hoje. Bom, nem sempre a nossa pirâmide foi desta forma como a gente está vendo aqui. A variação da nossa pirâmide foi grande, dá uma olhada. Desde a década de 80, então 1980, 91, 2000 e 2010, a pirâmide variou muito. E o que variou na nossa pirâmide? O que mais modificou na nossa pirâmide? Na década de 80, nós tínhamos uma população jovem muito grande. Só para ter uma ideia, 49,7% da população brasileira em 1980 tinha até 19 anos de idade. Ou seja, tinha uma população realmente bastante jovem na nossa sociedade. Na década de 90, esse processo começa a se modificar. O que acontece? A partir daí, os brasileiros começam a ter menos filhos e as pessoas começam a viver mais. Melhores condições sanitárias, melhores condições de saúde, atendimento médico, pré-natal. Então as pessoas começam a ter informação, acesso à saúde, acesso à educação e passam a ter menos filhos. E, portanto, a sociedade brasileira começa a diminuir a natalidade e diminuir também a mortalidade. As pessoas começam a morrer menos. Mesmo diminuindo o incremento populacional, que é a quantidade de pessoas que vão aparecendo na sociedade, o Brasil continua crescendo, continua incrementando a sua população. Por quê? Porque apesar de nós termos menos filhos, nós estamos vivendo mais e mais tempo. A tendência é de que a população brasileira ainda cresça até por volta de 2042, segundo dados do IBGE, e a partir daí começa a declinar. Em 2000, nós tivemos algumas mudanças, já vimos aí uma base bem mais estreita, ou seja, um número de filhos bem menor por mulher, a taxa de fecundidade bem menor por mulher e, portanto, uma base da pirâmide menor, que é a natalidade. E em 2010 também essa base bem estreita. O destaque para nós na pirâmide de 2010, vou voltar ela aqui, nessa pirâmide, é que nós temos o miolo da pirâmide, que a gente chama o meio dela, bastante grande. Nós temos uma sociedade muito adulta no Brasil. E um topo que vem subindo e alargando, ou seja, cada vez mais pessoas estão chegando na fase idosa, estão chegando na fase passando da fase adulta para a fase idosa. Então a população está se tornando aí uma população realmente mais idosa, mais velha. Então o Brasil tem essas características. Vamos ver aqui, ó. Expectativa de vida. A expectativa de vida tem aumentado no Brasil ano a ano. Hoje, 2020, a nossa expectativa de vida ultrapassa os 75 anos de idade. Ou seja, em média, a esperança de vida ao nascer, a expectativa de vida do brasileiro é alta, é acima de 75 anos. E a projeção é que aumente cada vez mais. Segundo algumas projeções, vamos dizer que em 2050 nós estaremos ultrapassando aí os 80 anos de idade de média, o que já é realidade em outros países, como é o caso do Japão, países como a Alemanha, a Itália, enfim, esses países já têm essa expectativa de vida mais
elevada. Pois bem, participação na sociedade por faixa etária. As faixas etárias de 0 a 14 anos, de 15 a 64 anos e mais de 65 anos, a participação dela. Veja só, em vermelhinho aqui embaixo, ó, a gente tem a participação dos jovens, a população entre 0 e 14 anos. Observa que ela sempre diminui. Então quer dizer o quê? Na população brasileira está sempre diminuindo a população jovem, cada vez mais. Os adultos aumentam, né? Então eles aumentam, depois eles têm uma tendência de diminuir, e os idosos sempre aumentam, tá? O único grupo social no Brasil que está sempre se elevando são os idosos. Os adultos se elevaram muito esse grupo, agora tem uma tendência, está começando a diminuir a porcentagem de adultos, e os jovens sempre diminuem, né? Nesse gráfico a gente consegue ver a projeção disso para o futuro. Então olha só, em 2010, que foi o dados do censo, 25% da população era jovem, 64% dos brasileiros são adultos, veja bem, nós temos uma população muito grande de adultos no Brasil, mais de 60%, e 10% idosos, né? A projeção para 2030 é de que apenas 17% dos brasileiros sejam jovens e mais de 18%, na verdade quase 19%, sejam idosos. Isso aumenta ainda mais em idosos, quase 30% em 2050 e apenas 13% de jovens. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas estão vivendo mais e tendo cada vez menos filhos. Se nós buscarmos na sociedade brasileira, na década de 60, cada mulher tinha em torno de 6 filhos em média, né? Hoje, as mulheres em média têm 1 ou nenhum filho, né? Então, esse número vem diminuindo e fazendo com que a sociedade esteja mudando a sua cara, né? Uma coisa importante a gente entender é a taxa de dependência. A taxa de dependência está ligada a essa população. Então, taxa de dependência é quanto que nós temos de população economicamente ativa, ou seja, adultos em fase de trabalho, em fase de produção econômica, e pessoas que estão fora dessa faixa, que são os jovens que estão estudando, e os idosos que já não estão mais nesse mercado de trabalho, já deram a sua contribuição, agora estão aí merecidamente curtindo a sua aposentadoria. Então, nesse sentido, a gente percebe que a taxa de dependência tem aumentado no Brasil, né? Essa taxa de dependência ela é importante a gente entender para que a gente possa entender o chamado bônus demográfico. Fique atento, o que é um bônus demográfico? É o período em que nós vivemos, em que nós temos uma população economicamente ativa muito grande. Nós temos muito adulto em período, em fase produtiva, economicamente ativo na sociedade. Isso é uma oportunidade que o país tem para crescer. Mas, para que isso aconteça, para que a gente utilize o bônus demográfico, nós precisamos ter base econômica, nós precisamos ter base educacional, as pessoas precisam estar preparadas para poder produzir, para poder desenvolver economicamente o país nesse período. Porque logo após o bônus demográfico, chega o que nós chamamos de ônus demográfico, que é a população, o envelhecimento muito rápido dessa população. E esse envelhecimento rápido da população traz aí um impacto sobre o sistema de saúde, sobre o sistema previdenciário e uma conta para os governos que tem que se fazer fechar, que é o número de contribuintes versus a população que está inativa. Então, nesse sentido, a população brasileira tem várias características importantes aí para a gente recordar. Vamos dar uma olhada nos exercícios que a gente tem aí disponível para você. Eu trouxe esse exercício aqui, ó, o exercício número 1 da UEM. Acompanhe por aqui. Considere a pirâmide etária abaixo, aqui no caso está acima, tá? Mas é a pirâmide etária abaixo,
e aponte alternativas que correspondem à questão da população brasileira. Tá? Então aqui a pirâmide vai nos mostrar a região sul do Brasil, uma pirâmide só da região sul do Brasil, e a distribuição da população residente por sexo segundo grupos de idade, isso lá em 2006. Então como é que funcionava essa pirâmide etária do Brasil? Então vamos ver o que diz sobre esta pirâmide aí. O topo da pirâmide representa a população com mais de 60 anos, enquanto a base apresenta o aumento da população jovem. O alargamento da pirâmide aponta a alta taxa de natalidade. Então veja só, uma questão que vai apresentar aí para você sobre a pirâmide. A 1, ela está equivocada. E por que ela está equivocada? Vamos dar uma olhada. O topo da pirâmide representa a população de mais de 60 anos. Beleza, está certo. Topo da pirâmide, os idosos. Enquanto a base apresenta o aumento da população jovem. Então veja só, se você observar a base, ela está diminuindo, ela não está aumentando. A base está mais estreita que a parte superior. Então, portanto, nós não temos aí o aumento da população jovem. E o alargamento da pirâmide apresenta alta taxa de natalidade. A taxa de natalidade vem caindo, a gente consegue observar isso nessa pirâmide. 2. A participação da mulher idosa é superior à participação de homens idosos na pirâmide etária da região sul, o que inclui o estado do Paraná, onde fica a prova, o EM, né? Beleza, correta a alternativa. Se você olhar, tu vai ver que tu tem um número maior de mulheres do que de homens nessa participação dessa pirâmide. 4. A participação de população menor de 10 anos, sim, ela é inferior à população de adulto, que diz na alternativa. No entanto, ela diz o seguinte, da pirâmide etária, pois há uma ampliação dos índices de fecundidade. Fecundidade é o número médio de filhos por mulher, e não existe ampliação, existe diminuição, e por isso que a 4 está equivocada. A alternativa 8 diz o seguinte: o topo da pirâmide indica que há um número significativo de idosos. Sim, o topo da pirâmide representa os idosos, o que gera demandas financeiras ao Estado, como aposentadorias e programas de saúde. Correto, sim. A 8 correta, porque sim, o topo refere-se aos idosos e refere-se às demandas que o Estado terá com essa população idosa. 16. O índice de desenvolvimento humano, representado na pirâmide etária, aponta a melhoria da qualidade de vida na região. Ora, eu consigo fazer uma relação entre índice de desenvolvimento humano e pirâmide etária? Até consigo, mas eu não consigo tirar os dados definitivos do índice de desenvolvimento humano de uma pirâmide etária e por isso a alternativa está equivocada. A soma dessa questão, portanto, é 10, o que você colocaria no seu gabarito. A próxima questão vai nos falar também sobre pirâmides etárias, mas traz duas pirâmides brasileiras, a pirâmide de 1980 e a pirâmide de 2010. Levando em conta as informações da pirâmide e a perspectiva de melhoria na qualidade de vida da população brasileira, as políticas governamentais atuais devem considerar. O que a gente deve considerar analisando essas pirâmides? Primeiro vamos ver as pirâmides. Em 1980, nós temos uma pirâmide com uma base mais larga, um número de jovens maior, um topo mais estreito, poucos jovens. Então, poucos idosos, perdão, muitos jovens. Então, em 1980, nós tínhamos que nos preocupar com um sistema de saúde para primeira infância, um sistema de pré-natal, porque tinha uma condição de população grávida muito elevada, a taxa da fecundidade muito alta. Nós tínhamos que nos preocupar com a questão da escolaridade para essas crianças. E em 2010 nós percebemos um topo mais aumentado, né? Uma base diminuindo, um topo aumentado. Então, preocupação com a questão dos idosos, né? Saúde, a questão previdenciária e tudo mais, qualidade de vida na terceira idade e assim por diante. Portanto, vai nos perguntar o seguinte:
levando em consideração o que deve se privilegiar, o que a gente deve pensar. Letra A. O aumento da população idosa que gera demandas de aposentadoria e adequação no sistema de saúde. Precisa se preocupar com isso? Sim, precisa. Correta a letra A. Nós precisamos nos preocupar com a questão da saúde, com a questão da aposentadoria e do bem-estar dessa população mais idosa. O Brasil é um país que está envelhecendo e nesse processo de envelhecimento nós precisamos ter uma preocupação especial com esta população. Ok? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau.